Olá, eu me chamo Joyce. Eu atualmente estou como vice-diretora pedagógica do Colégio Logosófico Unidade Brasília. E a experiência que eu vou relatar se passou quando eu estava na função de orientadora educacional e de professora de ética do ensino fundamental anos finais. Trata-se de uma experiência muito própria da adolescência e eu acredito que várias pessoas aqui podem se identificar. Ela se passou com uma aluna do 7º ano, que sempre foi tida como uma das meninas mais estudiosas e mais capazes, desde a infância aqui na escola. E a partir de um momento ela começou a manifestar um tom mais agressivo nas falas, mais resistência para as atividades que a gente estava propondo, um tom sempre questionador diante de tudo e de todos, inclusive da família, dos amigos, e algumas colocações bem desrespeitosas. As oscilações da adolescência se manifestando com toda a sua força. Como que eu podia fazer para corrigir algumas colocações desrespeitosas que ela tinha com a gente de uma forma consciente? Eu observo então no meu interno um orgulho ferido borbulhando. Você não deveria permitir esse tom. Então eu respiro serenamente e busco alguns elementos dentro de mim para ter uma atuação de correção mais consciente. E aí eu recordo o que eu aprendo com a pedagogia logosófica, que eu não devo atuar com os pensamentos reativos. Na verdade, eu preciso atuar com a minha inteligência e a minha sensibilidade. Então, eu preciso planejar uma ação e é melhor do que atuar por impulso. Eu volto para casa e começo a pensar nessa aluna, na sua trajetória e essa entrada em cheio na adolescência. Penso que talvez as mudanças também não estejam sendo fáceis nem compreensíveis para ela. A pedagogia logosófica apresenta para nós uma concepção original que explica essa mudança da infância para a adolescência. O que acontece dentro do ser humano no seu campo psicológico? E eu comecei a me perguntar, será que ela também sabe o que está se passando dentro? Então eu vejo ali uma oportunidade de explicar para ela. Então eu decido que eu vou dar espaço para ela poder manifestar o que ela necessita durante as aulas. Eu deixo claro que tudo bem sentir raiva, isso faz parte do processo, mas que a gente não pode permanecer com essas emoções sem compreender o que está por trás dela, né? Quais são as forças que estão por trás dela, quais são os pensamentos que promovem esses estados internos que são precários. Então eu vejo ali uma oportunidade de levar para toda a turma uma reflexão e uma explicação sobre o que acontece dentro de todos os seres humanos quando a gente passa por essa transição entre infância e adolescência. Então eu levo essa imagem de um eclipse para a nossa aula. E eu pergunto, o que é o fenômeno do eclipse? E os alunos respondem que é quando a Lua se interpõe ao Sol e projeta uma sombra sobre a Terra. E vocês sabiam que um fenômeno muito parecido com esse acontece dentro de nós quando a gente entra na adolescência? É que o instinto emerge e com ele, junto com o instinto, vem o materialismo. E a prova disso é que a gente vai ficando cada vez mais preocupado com as nossas aparências, a gente começa a se preocupar com o que os outros vão pensar, a gente também começa a entender as necessidades que a gente tem na vida física. Essas forças parece que se interpõem e eclipsam uma parte muito bonita que a gente tem dentro de nós, que seria como o nosso sol interno, é a nossa natureza espiritual, que esteve muito presente durante a infância. E sabe como que a gente se dá conta disso? Que na infância, geralmente a criança se encanta por todas as coisas, ela tem interesse pelo conhecimento, ela quer acertar, ela quer ser boa, ela quer ajudar também. E, por exemplo, se uma criança briga com outra criança, quanto tempo demora para elas dissolverem esse desentendimento? 2 minutos, né? É algo muito natural, a criança volta a se aproximar. E a gente entende que isso tem muita relação com a presença dessa natureza espiritual que todo ser humano tem e que é boa, que quer o bem. E a gente compara esse sol interno com a nossa natureza espiritual, que na adolescência começa a ficar mais eclipsado, mas que nem por isso deixa de existir, só está de alguma forma escondido e a gente precisa fazer um movimento para trazer isso de volta. Essa é uma analogia, um fenômeno físico que acontece, mas que explica uma coisa que acontece também dentro de nós, um fenômeno metafísico.
E eu explico que o ser humano deve fazer um esforço consciente de fazer essa outra natureza voltar a se manifestar. E para isso a gente precisa criar um ambiente propício para ela. E algo muito especial do método logosófico é que ninguém precisa acreditar nos conceitos que estão sendo passados. Na verdade, a gente precisa comprovar dentro de nós mesmos. Então eu deixei o desafio para os alunos que eles observassem durante aqueles próximos dias como que estão as reações internas e que movimentos que eles podiam fazer para fazer voltar a brilhar esse sol interno quando os estados internos estão precários. A cada aula eu vou observando a colocação dessa aluna que vai voltando a ter uma participação mais ativa nas nossas aulas. Até que aconteceu um episódio com essa aluna e outras da turma que a gente tornou instrutivo, que foi o seguinte: quando deu uma primeira grande chuva aqui em Brasília, a gente teve uma proliferação de joaninhas debaixo de uma árvore que a gente tem ali. E as adolescentes, quando viram, ficaram encantadas com as joaninhas e quiseram abrigar algumas delas, montando uma casinha, e então elas foram pesquisar o modo de vida, todos os cuidados necessários, e nós, docentes, apoiamos aquela experiência porque a gente viu ali refletido aquele encantamento próprio da infância e que tem muito a ver com essa natureza espiritual diante do natural, diante do belo, e a gente pensou que era uma oportunidade deles estarem desfrutando disso novamente. Sabendo que aquilo tudo daria um certo trabalho, a gente perguntou se elas se comprometeriam mesmo com os cuidados e todas disseram que sim. Só que passaram alguns dias, estavam todas saindo para o final de semana e eu vi a saída e não vi as joaninhas com elas estavam ficando na coordenação. Então eu perguntei, como que vocês se organizaram para cuidar das joaninhas nesses dias? E aí elas desconversaram, enfim, deram uma disfarçada, eu insisti um pouco com alguns argumentos, e elas, no final, uma delas falou assim, professora, quer saber? A gente não está nem aí para essas joaninhas. Eu fiquei surpresa, eu expus alguns argumentos naquela hora, mas quando eu vi que no interno não havia muita entrada, eu preferi silenciar. E aí voltei para a sala, conversei com os outros docentes, e esses docentes voltaram os joaninhos para o seu habitat natural, e aquela experiência ficou ali, aberta para uma posterior atuação. O primeiro pensamento que me veio foi inacreditável que elas tenham pedido para viver essa experiência e agora tratam como algo sem valor? Mas vejam, essa é uma dica. O primeiro pensamento geralmente não é o que traz a melhor solução. Então começam os movimentos no meu interno. Quais são os caminhos possíveis para atuar? O primeiro caminho poderia ser o da imposição, que elas honrassem com a promessa que elas haviam feito. O segundo caminho seria explicar para elas sobre a importância da responsabilidade assumida, que a gente precisa honrar com os nossos compromissos, Eu poderia dar algumas explicações para elas. Mas uma terceira forma de atuar seria mais desafiadora, que era como que eu posso colaborar para que elas mesmas se corrijam, tendo presente a melhor parte delas naquele momento. Como favorecer que as adolescentes compreendessem as verdadeiras causas dos comportamentos que elas estavam tendo? E como favorecer que a melhor parte delas voltasse a estar presente nessa experiência? E aí o ensinamento da logosofia também me veio à mente nessa hora. A logosofia o guia no conhecimento gradual das contingências que deve enfrentar, para que as resolva pela via natural da reflexão serena sobre os fatos. Dessa maneira, consegue-se que o espírito mantenha sobre o ser sua influência como na infância. Eu decidi, então, realizar com a turma uma reflexão serena sobre os fatos. E aí fui pensar como que eu posso preparar um ambiente favorável para que a honestidade estivesse presente, para que elas pudessem olhar para os erros sem a culpa. Então, a primeira estratégia que eu tive foi pensar em uma circunstância que eu mesma vivi, que eu cometi um erro bem semelhante. Quando eu era criança, eu também me propus a cuidar de um pet e, passado um tempo, eu me desinteressei por ele. Quando eu compartilhei isso com as meninas, com a turma, na verdade, parece que isso desarmou um pouco os pensamentos que estavam ali. Todos nós cometemos erros. Então a gente combinou que a culpa ficaria do lado de fora da sala. E nós fomos juntos refletindo sobre as causas que estavam por trás
do descuido que a gente teve com relação ao propósito de cuidar das joaninhas. E os adolescentes foram fazendo esse movimento para dentro, olhando para eles, quais são as causas? E eles mesmos foram identificando pensamentos como preguiça, a falta de vontade, a negligência, o descumprimento. E o ponto alto para mim dessa conversa foi um momento em que aquela adolescente parou e expressou o seguinte: nossa, professora, isso já aconteceu outras vezes comigo. Quando eu tenho um propósito, eu paro no meio do caminho e é por esses mesmos motivos. Então, nós refletimos que, apesar da experiência parecer ser sobre as joaninhas, existia algo por trás dela. Né? No fundo, existiam elementos importantes para a vida. Aqueles mesmos pensamentos que fizeram descuidar das joaninhas fazem com que a gente abandone muitos propósitos que são feitos quando a gente está num momento de entusiasmo. Por trás da experiência circunstancial tem sempre um elemento de valor permanente para a vida. Eu senti que o mais importante dessa experiência com a turma foi ensinar a fazer esse movimento diante de um erro, de parar, de refletir sobre ele, de deixar a culpa do lado de fora e de buscar o elemento que faltou para acertar, compreender as causas que estão por trás. Se os adolescentes aprendem hoje a fazer esse movimento diante dos erros, eles não vão ficar mais presos nos erros que cometem. E aí vão estar prontos para enfrentar quaisquer eventuais erros que cometam no futuro. No final dessa aula, o ambiente estava tranquilo, havia muita serenidade, havia compreensão e foi um momento bem especial para nós. Não só a natureza espiritual deles estava presente, mas a minha também. E isso é uma das coisas que vem com a pedagogia logosófica. O conceito de ser humano, ele não deve ser só um conceito teórico, mas a gente deve experimentar essas duas naturezas de forma prática. E aí, no final do ano, eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação do que a gente tinha vivido durante as nossas aulas. E a pergunta era: de que forma as aulas de ética contribuíram para você ter uma conduta mais ética consigo mesmo e com os demais? E eu tive uma grata surpresa de receber um recadinho dessa aluna que dizia o seguinte: nas aulas de ética consigo refletir o que preciso melhorar. É possível entender os nossos questionamentos e ouvir opiniões diferentes. Conseguimos nos divertir e ao mesmo tempo pensar, relaxar, escutar, opinar, rir. E sou muito grata a todos, em especial à professora, porque me ajudou a compreender a vida. Sou muito mais calma e pensativa depois das nossas aulas. Eu fiquei muito feliz de ver que aquelas primeiras sementinhas estavam germinando no interno dela, numa modalidade mais calma, mais pensativa, como ela mesma disse. Pouco a pouco, a gente vai formando em conjunto alguns conceitos firmes, comprováveis, que no futuro vão servindo de norte para que eles se guiem e para que eles possam lidar com os erros que vão eventualmente cometer, mas sempre buscando extrair o elemento que faltou para acertar.